Ação coletiva movida por detentores de títulos, impactos e implicações. Uma ação coletiva movida por detentores de títulos ocorre quando um grupo de investidores que possuem títulos de dívida de uma empresa ou governo decide entrar com um processo conjunto contra a entidade emissora. Essas ações geralmente ocorrem quando há descumprimento de contratos, inadimplência, reestruturação da dívida sem o devido consentimento ou outras práticas consideradas prejudiciais aos investidores. Se essa ação coletiva está pressionando as notificações, isso pode indicar que há um grande volume de informações sendo divulgadas sobre o caso, seja por meio de comunicados da empresa, alertas de órgãos reguladores, manifestações de investidores ou movimentações judiciais. Vamos explorar os principais aspectos dessa situação. O que são títulos de dívida e quem são os detentores, DETs? Títulos de dívida são instrumentos financeiros emitidos por empresas, governos ou outras entidades para captar recursos no mercado. Em troca, os investidores recebem juros e o pagamento do principal em uma data futura. Entre os principais tipos de títulos estão: item títulos públicos, emitidos pelo governo, como Tesouro Direto no Brasil ou Treasuries nos Estados Unidos. Item debentures, títulos de dívida corporativa emitidos por empresas privadas. Item CRIs e CRAs, certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio. Item bondes internacionais, títulos emitidos por empresas ou governos em mercados externos. Os detentores desses títulos, conhecidos como DETs, são os investidores que compraram esses ativos e esperam receber os pagamentos conforme os termos acordados. 2. Por que uma ação coletiva pode ser movida? Os detentores de títulos podem entrar com uma ação coletiva por diversos motivos, incluindo a inadimplência ou calote. Item se uma empresa ou governo não paga os juros ou o valor principal na data estipulada, os investidores podem se unir para exigir o cumprimento da obrigação. Item exemplo, o caso da crise da Evergrande, gigante do setor imobiliário chinês, que deixou de pagar detentores de seus bondes internacionais. B. Reestruturação da dívida sem consentimento dos investidores. Item algumas empresas tentam renegociar suas dívidas para evitar falência, mas se fazem isso sem consultar ou oferecer alternativas justas aos detentores de títulos, podem enfrentar ações legais. Item exemplo, empresas que tentam trocar títulos antigos por novos com condições menos favoráveis sem o devido aval dos investidores. C. Violações contratuais. Item algumas cláusulas nos contratos de emissão de títulos podem ser violadas, como limites de alavancagem, garantias não cumpridas ou mudanças estruturais que afetam a capacidade de pagamento. Item exemplo, se uma empresa usa garantias para outro financiamento, comprometendo os direitos dos detentores de títulos originais. D. Falta de transparência e divulgação de informações enganosas. Item se a empresa forneceu informações falsas ou omitiu dados relevantes antes da emissão dos títulos, os investidores podem alegar que foram enganados. Item exemplo, empresas que manipulam balanços para parecerem mais saudáveis financeiramente antes de emitir títulos. 3. O que acontece quando há uma ação coletiva? Quando os detentores de títulos entram com uma ação coletiva, o impacto pode ser significativo. Alguns dos principais desdobramentos incluem a pressão regulatória e jurídica. Item órgãos reguladores como a CVM, Comissão de Valores Mobiliários no Brasil, a SEC, Securities and Exchange Commission, nos Estados Unidos e entidades similares podem intervir. Item a empresa pode ser forçada a fornecer mais informações, renegociar pagamentos ou até enfrentar penalidades. B. Oscilação no mercado e risco sistêmico. Item ações coletivas podem abalar a confiança no emissor dos títulos, causando queda no valor de mercado dos ativos. Item em casos extremos, a insegurança pode se espalhar para outros setores e mercados, aumentando a aversão ao risco. C. Possível acordo ou renegociação. Item em muitos casos, empresas e governos preferem evitar longas batalhas judiciais e negociam acordos com os credores. Item isso pode incluir novos prazos, descontos na dívida ou melhores garantias para os investidores. D. Judicialização prolongada. Item se não houver acordo, o processo pode se arrastar por anos, prejudicando tanto os investidores quanto a empresa. Item alguns detentores de títulos preferem vender seus papéis com desconto no mercado secundário para evitar a demora. 4. Exemplos famosos de ações coletivas por detentores de títulos. Caso Argentina, 2001 e 2014. Item o governo argentino decretou moratória em 2001 e por anos, investidores lutaram para recuperar seu dinheiro. Item em 2014, fundos credores dos chamados old-outs entraram com ações contra o país,
resultando em uma longa disputa legal até um acordo ser fechado em 2016. Crise da Evergrande, China, de 2021 a 2023. Item: a incorporadora chinesa Evergrande acumulou dívidas de mais de 300 bilhões de dólares e deixou de pagar juros de seus bondes. Item: investidores estrangeiros tentaram ações coletivas para recuperar parte do investimento, mas enfrentaram desafios devido às regras chinesas. Caso Oi Brasil, de 2016 a 2020. Item: a operadora de telecomunicações Oi entrou em recuperação judicial, devendo bilhões a credores, incluindo detentores de debêntures. Item: muitos investidores se organizaram para tentar recuperar parte do investimento. Conclusão: o que isso significa para o mercado? Se uma ação coletiva movida por detentores de títulos está pressionando as notificações, isso indica que há uma mobilização significativa de investidores, reguladores e da própria empresa ou governo envolvido. Dependendo do desfecho, podemos ver volatilidade no preço dos títulos e ações do emissor no mercado, impacto na confiança de investidores em novos títulos da mesma empresa ou país, precedente jurídico que pode afetar futuras emissões de dívida. Para investidores que possuem esses títulos, é fundamental acompanhar os desdobramentos e avaliar os riscos. Se houver sinais de que a empresa ou governo pode não honrar suas obrigações, pode ser prudente buscar alternativas para minimizar prejuízos. Gostou dessa explicação? Se precisar de mais detalhes sobre um caso específico ou quiser um vídeo sobre isso no Informações Brasil, me avise.
Então, essas foram as notícias e as orientações do alto para cada um de vocês. Um forte abraço e ótimo final de semana a todos!